Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os atributos de Deus. Quem é Deus, como Ele é, como é que você é? Você deve ser uma pessoa agradável, honesta, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que é cheirosa, bonita, agradável. Isso tudo são elogios, são atributos. E para conversar sobre isso, nada melhor do que um pastor inteligente, do que um pastor gente boa, um pastor cheio de conhecimento, uma pessoa que é agradável, uma pessoa que é amiga, que é o pastor Luiz Fernando. Cheio de atributos, né, pastor? Ô, gente. Quero até ler os atributos aqui, olha. Quem é o pastor Luiz Fernando? Formado em História e Teologia, pós-graduado em Administração Financeira, atuou como professor de Teologia e Introdução, na matéria Introdução ao Novo Testamento e História da Igreja, em alguns seminários de Belo Horizonte. Hoje ele é pastor da Igreja Batista da Aliança, do bairro Caiçara, em Belo Horizonte. Conferencista também nas áreas de família e educação financeira e autor do livro Ossos dos Meus Ossos, Carne da Minha Carne. Esse é o pastor Luiz Fernando, o qual a gente recebe aqui hoje para conversar mais sobre atributos. Nada melhor do que começar falando dos atributos, não é, pastor? Então. Bom, e se você deseja participar ou perguntar e elogiar também os atributos do apresentador, pode enviar um e-mail para menteaberta@redesuper.com.br. Será muito bem-vindo. Pastor, a gente chama de Luiz Fernando, fica mais formal, né? E você chama de Charles. Eu lia um texto sobre esse tema e muito interessante. A pessoa diz assim, em alguns momentos, quando a gente está no alto de uma montanha, os cristãos, em alguns momentos, sobem aos montes para orar, a gente olha para a cidade e vê os prédios assim, nós enxergamos o prédio ou os edifícios de uma outra perspectiva. Em alguns momentos, se a gente estende a mão, aqueles prédios, aquelas construções imensas cabem na palma da nossa mão. Se tornam muito menores do que nós verdadeiramente somos. E aí, a gente passa a ter uma dimensão da vida assim, gente, o mundo é pequeno, cabe aqui na palma da minha mão. Um carro que é grande, ele fica um carrinho pequenininho. E aí o autor diz que, até a pastora Ângela, ela diz que em alguns momentos, com Deus, nós o enxergamos dessa maneira. O enxergamos a partir dos problemas e perspectivas que construímos da nossa própria história. Então, o meu problema é grande. Às vezes eu vejo Deus a partir do momento que eu vivo. Então, Deus se torna pequenininho. E ele fala, não, Deus não consegue resolver esse problema, que é grande demais. Depende da perspectiva. E essa autora continua dizendo que, ao descer do monte, a cada vez que a gente se aproxima das construções, das edificações, a gente percebemos que os prédios, eles começam a aumentar o seu tamanho. Até o momento que nos deparamos na portaria de um edifício, olhamos para cima e percebemos que aquilo é muito maior do que verdadeiramente parecia lá no alto do monte. Sim. E aí ela nos leva ao entendimento que, com Deus, em alguns momentos é assim. Enxergamos Deus através de uma lente tão longe que Ele não consegue resolver nada da nossa história. Mas a partir do momento que conseguimos chegar mais próximo dEle, é que verdadeiramente vamos saber o tamanho e a grandeza infinita que Ele é. Essa é a importância, eu acredito, de conhecer os atributos de Deus. É fundamental, por quê? Porque dentro dessa perspectiva da autora, ela aborda um atributo de Deus que é a sua imutabilidade. Deus não muda, ok? Sim. Quem muda em relação a quem é o ser humano que muda em relação a Deus. Então, às vezes, o cristão acha que Deus está longe demais, não responde a oração, está sozinho. Deus está onde sempre esteve, mas nós, em relação a Ele, mudamos o foco da vida da gente. Então, achamos que Ele está longe da gente, não é? Achamos, às vezes, que se eu não sentir um arrepio ou algo espetacular, Deus não está presente. É verdade. Isso é um ledo engano, porque Ele está presente. Ele tem o seu atributo da sua infinidade, que Ele preenche todos os espaços daquilo que Ele criou e onde é necessário. Então, Deus nunca se afasta do ser humano. Em termos de dizer assim, não, você errou, agora siga o seu caminho. Não. Deus está no mesmo lugar e Ele não muda nunca, nem a sombra de variação. Perfeitamente. E isso nos deveria trazer um certo conforto e descanso
e assim, vamos dizer assim, darmos um tiro na ansiedade, na angústia da vida, porque se Deus não muda, Ele também disse que estaria conosco todos os dias até o final. Então, verdade. como que nós... E é interessante, por que a gente pergunta, ô Deus, o Senhor está comigo hoje? Sim. Não é verdade? É a nossa inconstância pequena da fé, nossa fé. Né? Isso, porque quanto mais próximos de Deus nós estamos, nós enxergamos a grandeza dele realmente e a nossa pequenez. Às vezes, quando nós enxergamos a nós mesmos e pomos Deus de lado, então nós enxergamos que somos maiores do que Deus ou a nossa crise supera o poder de Deus. É verdade. Então, esse desfoque aí, esse enfoque errado, é que leva o homem a ter as suas angústias existenciais profundas e caóticas algumas vezes. A gente conhecer Deus, nós estaríamos conhecendo quem Deus é, Sim. a sua personalidade. Sim, sim. Não é? É claro que não vamos conhecer em sua plenitude, mas em grande parte Ele permite se revelar a nós que somos seus filhos. E conhecendo esses atributos, um deles nós já falamos, imutabilidade, nós sabemos que Deus não muda nem volta atrás em suas promessas. Sim. Antes aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. O que atrapalha aí talvez seja um pouco a nossa ansiedade, né? Como Sim. o senhor já disse, como você disse, de querer que aquela promessa se cumpra hoje. E alguns até tentam confortar o nosso coração, dizendo, não, mas para Deus um dia são 1000 anos, e 1000 anos para Deus são um dia. Quanto tempo você vai esperar? Eu falei, um dia, né? Quantas vezes nós passamos por experiências que achamos que o tempo está lento demais em termos de resposta, e depois, quando vem a resposta em algum tempo posterior, nós falamos assim, puxa vida, ainda bem que naquele dia lá a coisa não aconteceu. É verdade. Não é Não verdade? era hora de acontecer. Houve um caso... Até confessamos, eu não estaria preparado. Sim, houve um caso interessante com o pastor George Miller no século XIX, que ele queria comprar um terreno para ampliar o orfanato que ele mantinha. Né? Aí ele orou a Deus pelo dinheiro, o dinheiro chegou e ele foi atrás do dono do imóvel, que por sua vez ele não encontrou o dono do imóvel, tinha marcado com ele, e o pastor voltou para casa angustiado, falou, Deus, eu tenho dinheiro, mas o cara sumiu. Né? E no outro dia, o dono do imóvel manda chamar o pastor George Miller. E quando ele entra assim, pastor, o senhor é um enrolado, mentiroso. Eu lhe aguardei aqui ontem, o senhor não veio. E por causa disso, na noite passada para o dia de hoje, eu tive um sonho a noite inteira de um homem de branco dizendo assim, vende para o pastor Miller pelo preço de X menos tanto. E aquilo me incomodou a noite toda, e eu fiquei intranquilo a noite toda, então o preço não é aquele mais, é aquele menos tanto. Quer dizer, na angústia do pastor de comprar o terreno, Deus pegou um dia a mais para convencer o sujeito a baixar o preço. Entregou nas mãos de Deus. Que coisa, não é? É verdade. O tempo de Deus é o perfeito, é o ideal, é o ótimo. Né? A nossa angústia é porque nós estamos num mercado tão consumidor que não conseguimos esperar chegar a hora. Queremos para já, é o fast Pra food. já, é para ontem, o né? fast food da fé, né? Tem que ser agora. Se Deus não me responde agora, então Deus não é interessante. Tá? Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, não, se Deus me responder, eu vou deixar de ser filho dele. A pessoa fala de algum momento, talvez até sem pensar. Sim, na angústia própria da sua existência. Mas isso revela também a condição que a pessoa se enxerga. Sim. Em alguns momentos, Deus precisa de mais de mim. Ele precisa me atender. Sim. Olha, um dos atributos, até para que não é tão falado, principalmente na televisão não se fala tanto, não é um assunto simples, mas é um dos atributos de Deus, é a Trindade. Quem Deus é? Sim. Existe uma hierarquia, algumas pessoas, não tem uma hierarquia, porque o filho obedece o pai, e aí ele pede para o Espírito. Nós temos uma heresia que surgiu daí. Como é que Deus faz? Ele, em alguns momentos, aparece como Jesus, outra como Espírito. As pessoas ainda não compreendem na sua plenitude o caráter de Deus, quem Deus é, e a sua manifestação em 3 formas diferentes. Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. São 3 que formam um. Então, como é que é isso, né? Então, esse atributo de Deus, a Trindade? Vamos pegar, então, o atributo de Deus que chama simplicidade, ou a sua unicidade. Deus é único. A essência de Deus, ela não aumenta nem diminui. Não é? Então, a essência é única. Ele se manifesta em 3 pessoas.
mas a essência é a mesma. É um único Deus em 3 pessoas. Como se, nesse caso, nós pegássemos um triângulo. É uma figura geométrica com 3 lados. Você pega uma mão com 5 dedos. Ok? Usando essas analogias simplesinhas, né? Então, Deus, ele é simples, ele é único. Se manifesta em 3 pessoas. Não que ele se manifeste de forma diferente, não é? Então, ele não foi Deus Pai no Antigo Testamento, foi Deus Filho no Novo e depois Deus Espírito Santo. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o Pai projeta, planeja, o Filho executa e o Espírito aplica. Então, na criação, Deus planejou, o executor é o Filho de Deus, porque sem ele, como disse Paulo e João, nada do que foi feito se fez. Não é? E o Espírito Santo aplica isso lá em Gênesis 1:2, que ele pairava sobre as águas. Então, na redenção é a mesma coisa. O Pai planejou o envio do Filho, o Filho veio, realizou a obra de salvação e a salvação é aplicada pelo Espírito Santo mediante a palavra de Deus. Então, a Trindade é essa forma perfeita da divindade. É tão perfeita que, se não fosse a Trindade, Deus ia ser o ser mais frustrado de todo o universo. Por quê? Porque se ele ama com amor infinito, qual criatura iria corresponder a esse amor? O homem, o anjo, só podia ser um igual a ele para responder a esse amor. Então, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles se completam em si, sendo um só, e eles são perfeitos em seus atributos, não é? Então, nós precisamos entender que nós precisamos adorar o Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim.